Bom, então, prosseguindo, página 122 do nosso livro, o item 94 do material didático. Bom, lembrando que nós estamos estudando a história da igreja em ordem cronológica, estudando os eventos, tá ok? E o ano que nós vamos estudar agora é o ano 785. Bom, nesse período da história, o que está acontecendo? Estão acontecendo as chamadas guerras saxônicas, que foi aquela guerra que o Papa, nós estudamos na aula passada, que o Papa organizou juntamente com Carlos Magno para obrigar os pagãos a aceitarem o batismo católico. Os pagãos, eles tinham que aceitar o batismo católico. Se eles rejeitassem, eles eram feitos servos, escravos, tá ok? E, claro, durante a guerra, na verdade, Carlos Magno está matando. Se não aceita, vai ter caso assim de execução de 4.500 pessoas. Não, porque eles estão dizendo que é obrigatório o batismo católico. Pois bem, está acontecendo essa guerra. Em meio a essa guerra vai exatamente acontecer esse concílio, tá bom? Para, vamos dizer, condenar aquele sistema de paganismo antigo, que eles chamavam nesse período de bruxaria, ok? Que era o espiritismo, era a religião pagã antiga. A Igreja Católica quer acabar com ela. Bom, ou, na verdade, a Igreja Católica quer se unir a ela, que é o que vai acontecer no final. Bom, então, em 785 da Era Cristã, página 122, item 94, vai acontecer, então, esse concílio de Paderborn, tá ok? Bom, nesse ano a Igreja Católica estabeleceu a perseguição aos praticantes de bruxaria. Eu cito aí a enciclopédia, a Brenda Lewis, do livro História Negra dos Papas, que ela diz o seguinte: em 785, esta crença, bruxaria, foi especificamente condenada no concílio de Paderborn, no oeste da Alemanha. Nesse concílio foi declarado que os feiticeiros deviam ser reduzidos à condição de servos ou escravos e postos ao serviço da igreja. A bruxaria e a magia eram por si mesmas perversas e o seu estudo fazia perigar as almas, tá ok? Então, o que ocorre? As pessoas que praticavam bruxaria, nessa região que Carlos Magno está conquistando, são 32 anos de guerra. Lembre-se, começou no ano 772, nós estamos no ano 785. São 13 anos de guerra, mas ao todo serão 32 anos de guerra. Uma quantidade de morte entre os pagãos que nós não temos como calcular. A história diz, não tem como calcular. Por quê? Esses pagãos, eles não tinham escrita, né? Eles não contavam a história deles. Então, aqueles que foram morrendo, né? Em meio à guerra, não tinha como computar. Tem como computar alguns casos que nós veremos, né? Capturaram uma série de guerreiros numa batalha. Teve um caso, foram 4.500 guerreiros degolados. Por quê? Porque não aceitaram o batismo católico. A guerra, o propósito era esse, era acabar com o paganismo e impor o batismo católico. Ok? E esse concílio, então, acontece em meio a essa guerra. Eles estão aonde? Na Alemanha. A Alemanha era o quê? Era a região bárbara. A Alemanha era uma das regiões mais bárbaras que existia. Bárbara aí no sentido de atrasado. Tanto que foi uma das regiões que os romanos tiveram mais dificuldade para conquistar, tá ok? Essa região da Alemanha. Tanto que Adolf Hitler, de alguma maneira, se gloriava disso, né? Ok? Então, era uma das regiões mais bárbaras. Quando eles obrigarem esses pagãos, olha, se você quer continuar, não quer batismo católico, você vai ter que trabalhar aqui como servo da Igreja Católica. E eles ficavam ali nos conventos, tá ok? Praticando aquele espiritismo, porque sempre eles praticavam escondido. Quem pratica isso não vai abandonar, tá bom? E acaba que isso vai gerando ainda uma mistura maior. Olha, no tópico
na aula passada eu falei para vocês sobre Dionísio o Areopagita, que escreveu um livro sobre misticismo católico. Ele viveu nesse período, ele era um místico, né? Ou seja, o que significa místico nesse sentido? É aquele que pratica o paganismo, pratica o espiritismo. Isso é chamado de uma religião mística, tá bom? Independente do significado etimológico de místico, que o significado etimológico significa apenas aquele que acredita no mundo espiritual, mas ele passou a ser utilizado na história como os praticantes de espiritismo, tá ok? Pois bem, outro texto histórico que eu coloco aí para vocês, eu procuro sempre colocar referências históricas, né? Isso é bom, isso ajuda no entendimento, porque nós podemos pegar o texto do historiador e então nós interpretarmos. Eu acho que reforça mais o ensino. Veja o que diz a Enciclopédia Católica sobre esse período dessa conversão forçada dos pagãos. Ela diz: no contexto da conquista franca, franca é a região dos bárbaros da atual França, tá ok? E das conversões forçadas ao cristianismo, o conselho exige que os saxões convertidos jurem a sinceridade de sua conversão, e para aqueles que a recusam, impõe a apreensão de bens. Então, além dele se tornar servo, os bens dele eram tomados. Para vocês entenderem quem são esses bárbaros, depois vocês procuram, tem na Netflix, a Fox já passou, o History, uma série chamada Vikings. Foi um dos povos mais violentos da história, até porque eram chamados também nórdicos, homens muito altos, muito fortes. Foram eles que destruíram o Império Romano, né? Eles eram muito violentos, lutavam com machados. Nesse momento da história, eles estão lutando com machados a serviço de quem? A serviço da Igreja Católica, a pedido do Papa. Qual é o pedido? Que proíba o paganismo. E são 32 anos de guerra com milhares de mortos que não tem como calcular. Como eu disse para vocês, tem caso de, em uma execução, mataram 4.500 bárbaros que foram capturados e disseram que não iam receber o batismo católico. Bom, um outro que eu cito aí, um outro historiador, é uma obra que está lá nas referências bibliográficas, né? A Caminho da Fogueira, textos da Inquisição, tá bom? Porque nesse período muitas pessoas também eram queimadas. Veja o que ele diz: os processos contra as acusadas de feitiçaria ocorreram inicialmente de forma esporádica. A perseguição regular muitas vezes só ocorreu de forma localizada. À medida que as ocorrências cotidianas menos fortuitas chamavam a atenção das comunidades, levando-as a crer que eram produto da feitiçaria. Ou seja, normalmente eles chegavam, né, nas comunidades e tentavam fazer acreditar que eram produto da feitiçaria. Eu vou mostrar para vocês, nós estamos no ano 785. Eu vou mostrar para vocês que existe um documento da Igreja Católica no ano 1000, nós vamos estudar esse tópico, que ele proíbe qualquer igreja fora da Igreja Católica de praticar o pentecostalismo, que no período era chamado de carisma, carismático, né? Porque carisma em grego significa dom. Então, eram os dons espirituais, então era chamado na história de carisma. Foi agora em 1900 que começaram a chamar de Pentecostes, porque aconteceu no dia do Pentecostes o derramado do Espírito Santo. Então, mas o que eu tenho mostrado para vocês é que os novacianos eram pentecostais. Nesse período agora, nós não temos documento da igreja. Por quê? A igreja é proibida de existir, né? Lá em Constantinopla, nesse período, elas estão proibidas de existir, já tinha um catolicismo fanático lá. Desde o ano 411, o Papa e Agostinho de Hipona tinham decretado essas igrejas como heréticas, que tinham que ser destruídas, e usavam o exército.
Isso em 411. Então, nós estamos no ano 785, já está perto de fazer 400 anos. Ok? Então, nesse período, a igreja, claro, ela está vivendo escondida nas montanhas. E essas comunidades vão crescer. Eu tenho mostrado dessas comunidades para vocês? Tenho. Na última aula falei dos paulicianos, que era um grupo que vivia lá na Armênia. Falei de um grupo que vivia na Arábia, de igrejas que não batizavam recém-nascido e não acreditavam em purgatório, que viviam na Arábia, que eram chamadas exatamente de batizadores, porque só batizavam adultos. Então essas igrejas existiam, mas isso é fato na história. Elas estavam proibidas de existir. Na última aula também eu falei para vocês de documentos papais escrevendo para o imperador de Constantinopla e escrevendo para os bispos da África para eles acelerarem a perseguição aos donatistas. Olha, isso foi 300 anos depois de Agostinho de Hipona. Então as igrejas existiam, só que estavam sendo perseguidas e quando a perseguição aliviava, o Papa mandava documento para o imperador, olha, tem que matar essas igrejas anabatistas. E isso usando o exército romano. Então, como é que você vai achar, por exemplo, documentos escritos por essas igrejas? É muito raro. Nesse período, o único documento que nós vamos achar é um documento chamado A Chave da Verdade, da Igreja dos Paulicianos. É o único documento. Os outros eles estavam sendo destruídos. Bom, eu coloco aí também um outro texto de história para vocês, que diz: o processo jurídico incluía mecanismos de reconhecimento das feiticeiras, como pesá-las. Bruxas eram vistas como pesando nada ou quase nada, ou mesmo amarrando-as e jogando-as em lagos ou rios abençoados previamente. Se afundassem, eram inocentes. Se flutuassem, eram culpadas. Né? Olha só o sistema que eles utilizavam. Ou seja, se eles queriam condenar alguém, porque aquelas pessoas que têm um ódio espiritual contra o verdadeiro cristianismo, porque aqueles que estão dentro do catolicismo que têm um ódio espiritual, tinha esses ligados à feitiçaria, né? Eles queriam fazer o quê? Eles queriam fazer a pessoa ser morta, né? Então vou botar numa balança. Se ela, no caso, pesar, então ela não é uma bruxa. Agora, se a balança não arriar, ela é uma bruxa, porque, olha aí, não tem peso nenhum. E diz a história que eles faziam o quê? Eles fraudavam balanças para aqueles que eles queriam matar, né? O comentário prossegue. A Bíblia Sagrada condena a prática de bruxaria, mas a condenação é doutrinária. E as bruxas, se é que existiam, não deveriam ser perseguidas. É claro que hoje nem os católicos fazem isso, nem os católicos fazem isso, mas para eles, por exemplo, aquele católico sincero que ouve isso, ele vê, olha, tem pessoas que entram, né, nas igrejas, e na igreja católica eles vêm fazendo isso há muito tempo, que acaba adotando essas doutrinas estranhas, essas práticas estranhas, né? Existem documentos católicos que classificam o pentecostalismo ou carisma como bruxaria. Nós vamos estudar isso no ano 1000. Né? A história demonstra, como veremos mais à frente, que a Igreja Católica acusava os pentecostais de bruxaria. Os cristãos que falavam em mistério, falavam em línguas espirituais, ou seja, praticavam o carisma, que era assim que eles chamavam na época, né? Eram acusados pelas autoridades católicas de serem bruxos. A história mais recente, nós vamos encontrar ali já nos anos 700, a história das bruxas de Salem, nos Estados Unidos. Ali foi a igreja reformada, porque a igreja, a Inglaterra, ela era ligada à igreja protestante, à igreja reformada. Foi ela que matou ali um pastor e 2 membros da igreja dele.
no evento chamado Bruxas de Salém. A acusação do pastor qual foi? O filho dele, mais novo, não era batizado. Só isso bastou. Significava que ele era um anabatista. Só isso bastou para enforcarem ele. Tá bom? A irmã, eu nunca consegui levantar a razão, mas o irmão que foi acusado e morto, ele foi acusado de bruxaria porque disse que ele tinha o dom de revelar o futuro, ele revelava as coisas. E aí a Igreja Católica, a Igreja Reformada falou, isso é bruxaria, tem que matar. Tá bom? Então, o pentecostalismo ele era tratado assim nessa época. Eles eram tratados assim nessa época.